Lula tem 50% dos votos válidos no Datafolha, que acabou de ser divulgado há 15 minutos. E, portanto, pode ganhar no primeiro turno. Por que não está garantido? Bom, primeiro porque não aconteceu a eleição, os votos precisam ser depositados nas urnas, na verdade, digitados nas urnas eletrônicas. Em segundo lugar, porque 50%. A lei eleitoral diz que para ser eleito em primeiro turno precisa ter 50% mais um. A pesquisa indica 50% do Lula. Só que tem uma margem de erro, 2 pontos para baixo, 2 pontos para cima. Então o Lula pode estar com 48% dos votos válidos, ou 52%. O IPEC, por exemplo, fala em 52%, mas o IPEC tem um recorte diferente de renda. A pesquisa do Datafolha parece ser mais cautelosa em relação à renda, e eu acho que com cautela é melhor ficar com esses números. Então, incerteza, a gente não pode garantir que o Lula ganha ou não no primeiro turno. Essa é a manchete desta quinta-feira. Então, eu vou trazer os números, está aqui no site. Eu vou aqui até apesar de ser Datafolha, a informação está melhor organizada no site do G1, porque está aqui, ó, o gráfico para você na tela. Lula, olha, as linhas são muito estáveis, né? Desde o começo da campanha, mas agora o Lula deu uma crescidinha nos últimos dias e bateu em 50% dos votos válidos. Já na pesquisa passada estava com 50%. Ele vinha com 48, 50, 50. E o Bolsonaro está com 36% dos votos válidos. O Ciro tem 6% e a Simone Tebet 5%. A Soraya Tronic tem 1% dos votos válidos. Aqui nós estamos trabalhando já com votos válidos, mas como até semana passada a gente falava dos votos totais, vamos baixar um pouquinho aqui a página e ir para os votos totais. Aqui, ó. Nos votos totais, o Lula subiu de 47 para 48 nos votos totais, que incluem brancos e nulos, tá? Então, nos votos totais, que incluem brancos e nulos, o Lula tem 48, tinha 47, então ele subiu um pontinho. Então ele já devia estar com mais, não. Mas o Bolsonaro também subiu um pontinho nos votos totais. Foi de 33 para 34. Quem caiu? O Ciro, que já chegou até 8, estava com 7 na última, agora está com 6, empatado com a Simone Tebet, que ficou estável com 5%. Então, o Lula subiu um pontinho, o Bolsonaro também subiu um pontinho. A tendência é afunilar nos dois. Deve haver até o dia da eleição um deslocamento de votos. E como você tem mais votos aí concentrados no Ciro e na Simone Tebet, cuja tendência é ir para o Lula, a probabilidade de definir em primeiro turno é grande. Por quê? Se o Ciro, que ainda tem 6% dos votos, se 2 pontos desses 6% forem para o Lula, liquidou. Se 1% dos votos da Simone forem para o Lula, liquidou mais ainda, ele chega a 53%. Mesmo que um pontinho da Simone vá para o Bolsonaro. A probabilidade é o Lula ganhar no primeiro turno com uma diferença não muito grande, uma diferença assim de 53 a 38 em relação ao Bolsonaro. E com os outros candidatos desidratando na reta final. É a tendência, mas os números atuais, vamos ter cautela, não vamos fazer oba-oba, aqui é jornalismo, os números atuais apontam incerteza. Não podemos ter certeza se ganha ou se não ganha no primeiro turno. Bem, o que pode... Bom, do lado do Lula, o voto útil e essa desidratação de Ciro e Tebet, que pode acontecer, pode, principalmente do Ciro. Eu acho que a tendência é o Ciro terminar a eleição talvez até atrás da Simone Tebet. A Simone ter uns 5%, 4%, e o Ciro ter 3%. Eu acho que pode acontecer isso. De um lado, então, o voto útil joga a favor do Lula. E a vontade do povo de decidir logo isso no domingo. O que joga contra e pode levar para o segundo turno? A abstenção. Isso é claro. E boataria, medo, mentira, fake news que começaram a ser distribuídas em larga escala nessa reta final. Já vinham sendo menos do que 2018, com menos capacidade. As ações da Justiça Eleitoral coibiram, em parte, essa capacidade do bolsonarismo de distribuir fake news, mas já eles vão se concentrando agora porque é matar ou morrer agora para o bolsonarismo. Não ter mudado nada, eu não estou aqui para fazer questionamento de pesquisa, mas não ter mudado nada me estranha porque o Lula parece ter crescido, né, nas últimas horas. Mas como você mesmo apontou, o Lula nos votos totais cresceu 1 ponto, mas o Bolsonaro também cresceu.
Então, talvez elas por elas, ficamos aí nos 50% no fio da navalha. E também tem a história de não ter risco, né? Se tiver alguma aproximação, o Instituto vai aproximar para baixo para não se expor. Eu creio que esse cuidado sempre existe, essa cautela de não fazer aproximações que possam colocar o Instituto em risco, é melhor ser cauteloso. O Ciro também perdeu né? Acho que vamos nisso. Agora, é contrastante com os 52% de votos válidos do IPEC. Embora nós sabemos, e o Cláudio sabe até explicar isso mesmo, até aprendi mais isso com ele, comecei a aprender isso com você, o tamanho da amostra, né? A amostra do IPEC, quando ela pega pessoas dos estratos de menor renda, até de 1 salário mínimo e de até 2, ela coloca um percentual maior, que são os eleitores de Lula, estão concentrados nesse segmento. É o que explica, eu acho, os votos válidos do IPEC estarem dando 52, né? Já 2 vezes, e o Datafolha 2 vezes nos 50. Eu acho que vamos nisso até domingo, né? Qualquer pequena diferença, né, qualquer pequeno grupo de eleitores que se mova na direção de um dos 2 principais candidatos pode alterar muito significativamente essa resolução já no primeiro turno ou levar para o segundo. Além, claro, de um fator mais difícil de estimar, que é a abstenção. Né? Se houver muita abstenção, e abstenção desigual entre diferentes estratos do eleitorado, né? Entre os mais pobres, por exemplo, onde costuma ser maior a abstenção, mas é onde o Lula também tem uma intenção de voto maior. Se houver uma abstenção maior entre os mais pobres, a chance da eleição se resolver no primeiro turno é menor. Né? Por isso que o próprio Lula, a campanha do PT, tem feito toda uma propaganda voltada a estimular as pessoas a irem votar, porque o comparecimento nesse momento é uma coisa muito importante. Agora, eu ponderaria uma questão em relação a algo que você levantou, Tereza, que é o fato de que a gente já não tem mais tantos indecisos. Veja, tenho os dados já desagregados no site do G1, fui pegar lá, e fui na estimulada, porque quando a gente pega os votos válidos, não aparecem os indecisos, né? Só aparecem os votos dados aos candidatos. E aí dá para reparar o seguinte, os que dizem que votarão em branco ou nulo são 3%. Os que dizem que ainda estão indecisos são 2%. Então, se a gente somar tudo isso, a gente chega no máximo a 5%, assumindo que alguns desses eleitores que dizem que vão anular ou votar em branco podem, talvez, ainda se converter em eleitores de alguns dos candidatos. Né? Posto isso, eu acho que a gente já tem um percentual muito baixo de voto indeciso. Eu acredito muito mais numa mudança desse cenário para uma resolução já no primeiro ou jogando para o segundo turno, se realmente houver migração entre os candidatos. Porque, historicamente, 2% de indeciso, 3% de nulo e branco é muito pouca coisa. É bem menos do que historicamente a gente tem, e acho que tem a ver com a grande mobilização dessa eleição. Veja, isso entre as mulheres, hein? 3 de voto nulo e branco, 2 de indeciso.